E aí é o seguinte, você falou aí que dependendo do que acontecer hoje, de repente sobra para o Dorival. Você acha que uma derrota hoje já derrubaria o técnico do Corinthians, Vitor? Eu acho que depende de como perder, é possível sim. Ele saiu muito chamuscado da derrota contra o São Paulo. Pelo jeito que foi, né? Além, não jogou nada, perdeu. Ele deu uma entrevista que não sabia que o meio estava no banco ou não, que foi uma das coisas mais ridículas que eu ocupei na minha carreira. Então, eu não sabia nem quem estava no banco, é uma coisa constrangedora. E aí, contra o Botafogo, que fez um bom segundo tempo, um primeiro tempo muito fraco, ele declarou depois do jogo que não tinha varinha de condão para saber que o time... Você não sabe que o time titular vai jogar mais com reserva, continua sem entender nada, né? Então, assim, ele vai chegar pressionado nesse jogo, e Osmar Stabile, que é o presidente interino em exercício, não tem uma força assim para ter muita convicção. Ele precisa de apoios para se manter no pós-impeachment. Vai começar, já começou, né, Bernardo? A questão de quem vai ser o próximo presidente. Teve uma entrevista coletiva do Osmar Stabile, que precisa de chat GPT e IA para entender o que foi dito, assim, uma entrevista muito confusa, meio sem sentido. Amanhã não, sexta-feira vai ter entrevista do Romeu Tuma, que é presidente do Conselho Deliberativo, para falar também de política. Hoje a gente conseguiu publicar lá no portal que eu trabalho no Lance, a íntegra do depoimento do Augusto, mas então tem muita política no meio. Então, se perder do Palmeiras hoje 1-0, um jogo lá e cá, um erro do juiz, beleza, acho que vai, até porque tem a volta ainda. Agora, se perder como atuou contra o São Paulo, uma derrota assim, jogando mal, crise, eu acredito que não chega na quarta-feira, assim, isso é um cenário bem possível. Agora, inclusive, né, se vocês me permitem, depois do jogo entre Corinthians e São Paulo, o próprio Vitão disse duvidar que ou o Memphis ou o Dorival continuariam no Corinthians a partir daquele jogo. Me surpreendeu, você disse, você escreveu, me surpreendeu que os dois tenham continuado, realmente houve um grande abafa naquele momento, mas a situação evidentemente é crítica. Se a gente for ver a reação do Memphis depois de fazer o gol do Corinthians contra o Botafogo, quer dizer, praticamente não comemorou, parecia que ele estava incomodado de ter feito o gol. E o Dorival, a gente vê, o mesmo Dorival, na minha opinião, que a gente vê na seleção brasileira, na defensiva, um Dorival acuado, um Dorival não convicto, na minha opinião, das suas ideias. Não, e tem mais uma que vocês podem rebater daí. O Dorival, nas últimas duas entrevistas coletivas pós-jogo, parece que o discurso dele não está combinando com a prática, com a verdade que se estabelece hoje no Corinthians, que é um clube sem dinheiro e sem presidente. Tem um interino, o Osmar Stabile, como disse o Vitão. Ele está pedindo reforços. Você não acha que ele está falando para os ventos, não, ô Vitão? Acho sim, Kaká. Aliás, ele está no cargo ainda porque não tinha quem demitisse ele, né? As pessoas não sabem muito quem manda no Corinthians, é uma coisa estranha. E as entrevistas dele, Kaká, tem sido... Aquela cena da seleção brasileira, que ele entrou na rodinha do pênalti, ao concurso. Tirando aquela cena, ele tem colecionado entrevistas fora de sentido. Essa questão de contratação é uma. A questão de falar que o time jogou bem quando foi horroroso. A questão de falar que não sabia quem estava no... Assim, ele tá pisando em ovos o tempo todo. Ele deu uma entrevista recentemente que ele não lembrava o nome do Osmar Stabile. Assim, o ex-presidente, o presidente... Ele esqueceu o nome do Osmar, né? Então, assim, ele está falando, está se mantendo no cargo, ele sabe, porque ele foi criado no Palmeiras, dirigiu todos os times grandes, que se ele ganhar o derby, muda tudo. Amanhã, quarta-feira que vem, estaremos no estúdio falando outra coisa, que o Dorival pode voltar para a seleção, que ninguém existe, no mundo existe muito amor. No futebol, uma semana é idade de cachorro. Mas a situação dele, realmente, a torcida não morre de amores por ele, não é uma pessoa assim que tem estofo no clube para aguentar uma pressão, como o Abel tem no Palmeiras, né? Um mau resultado tem estofo. Então, assim, o Corinthians não é favorito hoje, mas joga em casa. Acredito até que, se não perder de forma vexatória, vai estar vivo até quarta-feira. O Corinthians não tem quem contratar até quarta-feira, não tem uma editoria forte para trazer ninguém, então é até complicado mandar o cara embora se não tem. Agora, uma derrota feia. Se a Gaviões decidir amanhã que cai o treinador, cai. Se a Gaviões for no parque, queremos a cabeça, Osmar Stabile não tem força política para segurar, Kaká. E um detalhe, né, que o Dorival foi contratado justamente para o lugar do Ramon Dias. E havia expectativa de que os números melhorassem, o futebol do Corinthians melhorasse, e teoricamente isso ainda não aconteceu. O Dorival tem um aproveitamento de apenas 50% em 16 jogos, que é inferior ao do Ramon Dias, que hoje a torcida do Corinthians até quer de volta. A gente informalmente conversando com torcedores do Corinthians, querem o Ramon e o Emiliano de volta, porque os números eram melhores
E o futebol também. E o Rosenga, os números mentem, né? Porque mais importante que o 30% é que foi campeão em cima do Palmeiras com o Ramon Dias. Exatamente. Isso pra torcida tem um número. E foi aqui nesse estádio, né? Com direito a pisar na bola, rojão, fogos. Isso está na memória do torcedor. O corintiano é consciente, tem total certeza que não vai ser campeão brasileiro. A Copa do Brasil, mesmo se passar do Palmeiras, é muito complicado. O time não é um time favorito. Então a alegria do corintiano foi ganhar o time do Palmeiras. Essa alegria não pode ser perdida sendo eliminada pro Palmeiras. Então esse jogo tem peso 10 pro Dorival e peso 10 para a torcida do Corinthians. Muito bem. Antes do Rosenberg chamar sonoras e a gente continuar tocando, inclusive com os prováveis times, deixa eu passar para os companheiros da mesa aqui, porque eu acho o seguinte, Ivan, Léo e Berna, a situação só não é mais constrangedora do Dorival, porque ele já sabia do cenário que ele ia enfrentar quando ele assinou o contrato, sendo que, assim que ele largou a seleção, ou a seleção o largou, né, já que ele acabou sendo demitido, ele falou que ia dar um tempo. Aí passa ali, pronto, assina com o Corinthians porque ele tinha um sonho de dirigir o Corinthians. Então ele já sabia de tudo. O cenário colocado pelo Vitor é um cenário perfeito, porque é a cultura do futebol brasileiro e ele mais do que ninguém conhece a cultura do clube, tá? Então, de fato, o Dorival jogará pelo emprego. A única coisa que eu pondero é o seguinte, o Dorival hoje terá, pela primeira vez, os 3 homens ofensivos, que foram responsáveis pela reta final do ano passado, quando o Corinthians conseguiu evoluir e até conquistou uma vaga para a Libertadores, e pelo título paulista. Esses 3 juntos, eles fazem muita diferença. Então, pela primeira vez, o Dorival, que eu concordo, faz um trabalho ruim até aqui, terá os 3 homens de frente, Memphis, Yuri e Garro. Eu só acho que não faz muito sentido você condicionar a permanência de um treinador num confronto onde você encara o adversário como favorito. Ah, mas é... Você vai condicionar... Não, eu entendo. O clássico tem uma força muito... Eu entendo. Ele tem um peso, como disse o Vitor, né? Eu peso... Eu entendo. Mas você estará condicionando a permanência de um treinador a um confronto em que você considera o seu rival favorito. Gente, o Corinthians não vai ser campeão brasileiro. O Vitor falou sobre isso e eu concordo com ele. O Corinthians já está fora de competições sul-americanas. A chance é a Copa do Brasil. Já foi campeão paulista, em cima do Palmeiras. É evidente que isso tem uma relevância, né? Mas o Corinthians praticamente está jogando a temporada. E assim, a eliminação para o Palmeiras, dependendo da forma como for, cai como uma bomba atômica no clube. Agora, o ponto que você colocou... Qualquer Tem uma técnico... informação, tá? Fala, Vitor. Desculpa, interrompi. O Corinthians, não publicamente, mas comemorou nos bastidores o sorteio de decidir no Allianz Parque. Porque diminui a pressão do segundo jogo. Não vai ver o rival fazer a festa da classificação. O Corinthians fez, comemorou aqui. Se ganhar, a vaga é muito mais comemorada, como foi no eterno 8 de abril de 2018. E se perder, não vai ter... Assim, diminui, mas tudo é a forma que perder. E o Ivan Drago, que eu respeito muito, desde que ele era baixinho, é um fanfarrão falar em razão. Razão, nós vamos de Corinthians, Campeonato Futebol Brasileiro e Corinthians e Palmeiras, né? Concordo. Não é razão. Aqui eu passei minha opinião. Tô te falando o cenário. Sim, perfeito. Não é nem o que eu concordo. Eu acho que o Dorival contra o São Paulo foi patético total e entra no combo da conta. Não é só esse jogo, é o combo e a comparação recente com o Ramon Dias, que o trabalho dele é pior que o do Ramon Dias. E só lembrando o seguinte, na decisão do Campeonato Paulista, em 2 jogos, o primeiro foi no Allianz, onde O Corinthians ganhou o jogo. O Corinthians ganhou por 1-0. Isso. Aí empatou depois no Agora- 0x0 com o Palmeiras, inclusive o Hugo pegando um pênalti do Rafael Veiga. Rapidamente, é importante ressaltar, na história de clássicos disputados em São Paulo, a questão da torcida única, que é uma coisa ridícula. Já metemos o pau aqui algumas vezes nessa situação. Mas isso tem uma importância grande para condicionar o jogo também, né? Sobre o trabalho de Dorival Júnior, e aí não é o Dorival ou o Ramon, qualquer técnico que assuma o Corinthians hoje vai olhar para o elenco e nitidamente ele tem caras muito diferentes na frente. Então, você parte do pressuposto que esses 3 caras vão ter que jogar e eu vou ter que acomodá-los da melhor forma possível e o resto é o resto. Você tem um camisa 10 e 2 atacantes de frente. Você não tem pontas, você não tem um 9 que possa competir hoje com o Yuri Alberto. Então está muito claro, o Corinthians tem que jogar com 2 atacantes enfiados e um meia para fazer essa ligação. Dali para trás é equilibrar para deixar esses caras mais confortáveis
da maneira como for possível. Linha de 4, 3 volantes, enfim. O que eu não consegui notar no início do trabalho do Dorival foi essa intenção. Por mais que ele não tivesse os 3 à disposição. Eu assumo o Corinthians hoje, mesmo que eu não tenha os 3 à disposição. Eu vou colocá-los e colocar um substituto no lugar desses caras e trabalhar daquela forma que vai ser a minha temporada quando eles estiverem à disposição. O Dorival tentou N coisas. Tentou um 4-1-4-1, Maicon de primeiro homem de meio campo. Tentou várias coisas e não deu uma cara para o time. Como é que joga o Corinthians hoje? É difícil da gente dizer. Ele é muito melhor que o do Ramon Dias. Para mim, o Corinthians, concordo com o Vitão, é pior do que era com o Ramon, que tinha essa cara. O Corinthians tinha N fragilidades e eu critiquei muito o Ramon durante a passagem dele pelo Corinthians. Mas a gente sabia que o Corinthians ia jogar com o losango de meio campo, com o Garro fazendo a ligação para Memphis e Yuri na frente. Assim o Corinthians cresceu de rendimento na reta final do Campeonato Brasileiro do ano passado e fez um Campeonato Paulista dentro do que dava para fazer.